Fala galera, vamos reagir aqui a um vídeo antigo, mas que é a analogia perfeita, né? Do porquê essa teoria da redistribuição de renda e também de que você vai conseguir consertar a pobreza nos outros países, levando pessoas para os países desenvolvidos, né? Ou também conhecido como imigração. Então vamos dar o play aqui. Some people say that mass immigration into the United States can help reduce world poverty. Is that true? Well, no, it's not. And let me show you why. This gumball represents the 1 million legal immigrants that the United States has taken every year on average since 1990. Now, who in the world deserves our humanitarian compassion? The World Bank has one measure of the desperately poor of the world. They make less than $2 a day. And how many people make less than $2 a day in the world? We'll start with Africa. In Africa alone, there are 650 million people who make less than $2 a day. 650. Caramba, é muita gente, né? É o tamanho de 3 Brasil. Seria mais ou menos 3 populações inteiras do Brasil vivendo com $2 por dia. Naquela época desse vídeo, o dólar era quase R$1, né? Então você vê que é uma população extremamente miserável mesmo. 50 million. And in India, another 890 million people, desperately poor. China adds another 480 million people, making less than $2 a day. And unfortunately, the rest of Asia has a heartbreaking 810 million people who the World Bank says make less than $2 a day. And finally, there's 105 million of Latin America's population that are desperately poor. All told, the World Bank says there are 3 billion people in the world, 3 billion people who are desperately poor, making less than $2 a day. That's 3,000 gumballs. And every year, we take a million and suggest that we've somehow made a humanitarian difference. Of course, we don't pull our immigrants from these desperately poor populations, do we? Caramba, perfeita essa analogia, né? Usar o volume, né? Trazer realmente o senso de proporção, né? Colocando, ele usou, poderia ter usado pedra, mas ele usou chiclete e dá na mesma, né? Olha que diferença que você está fazendo, né? Com todo esse país pobre, em governos corruptos, você achando que você está ajudando alguma coisa, né? These people are too poor, too sick, too disconnected to make it here as immigrants. We tend to pull our immigrants out of the better off poor of the world. And Mexico tends to define the type of immigrant that we bring here because the plurality of people come from Mexico. And Mexico is poor. How many people in the world live in countries that have average incomes lower than that of Mexico? And the World Bank tells us that that number is these 3 billion plus another 2.6 billion people. 5.6 billion people in the world who live in countries with average incomes below that of Mexico. That's 5,600 gumballs. And so what is it that the elites are telling us? They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. And we have to do it regardless of the effect on our unemployed, the working poor, the most vulnerable members of our society, regardless of the effect on our natural resources. Even if we went by the most radical proposals in Washington, which are to actually double our immigration to 2 million a year, which would totally overwhelm our physical, natural, and social infrastructures, we couldn't make a noticeable difference. And we may be really hurting the impoverished people of the world because the million that we do take are among the most energetic, often the better educated, certainly the most dissatisfied people that if they did not immigrate would be the agents for change to improve. Nossa, eu vou pausar aqui porque essa eu acho a parte mais importante. Quem vai embora dos países é as únicas pessoas que poderiam mudar o país. É só ver quem que vai embora do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. É a mão de obra capacitada. Você não vê o bandido indo embora porque ele nem consegue, ele não consegue o visto. Quem eu conheço que foi embora do Brasil são pessoas que já desistiram, né, de mudar isso através do voto e pessoas extremamente capacitadas, né, tipo engenheiros, profissionais de TI, médicos, dificilmente vai pessoas mal capacitadas, tirando quando eles abrem a porteira igual estão fazendo na Europa, né, de receber refugiados, mas quem vai legalmente acaba sendo as únicas pessoas que teriam condições de mudar o país, né? Então tu tá, de certa forma, até prejudicando os países pobres, levando os talentos deles, né? The lot of all the people in these countries. The true heroes in the global humanitarian field are the people in these countries who have the wherewithal to immigrate to another country, but instead stay in their countries, to apply their skills to help their fellow countrymen. Unfortunately,
Our immigration system tends to entice these very type of people to abandon their countrymen. The impossibility of making even a dent is actually worse than it looks here. Because last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people into the impoverished population. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, you can be quite sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million people into these impoverished nations. We could take 5 million a year, but we'd never get ahead of what's happening in these countries, not in this century. Don't you see? Immigration can never be an effective or significant way to deal with the suffering people of the world. They have to be helped where they live. 99.9% of them will never be able to immigrate to a rich country. There's no hope for that. They have to bloom where they're planted. The only place that 99.9% of these people can be helped is where they live. Let's help them there. Foda, né? Isso daqui é de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, só pela qualidade da imagem dá de ver, né? E o que é importante levar disso? Ele não tá querendo dizer que imigração é ruim. O que ele tá querendo dizer é que imigração não é a solução para a pobreza daqueles países. Você tá, inclusive, agravando a pobreza naqueles países, levando os talentos deles. A imigração, ela é algo bom, porque quanto mais globalizado for, mais você consegue levar mão de obra especializada para um lugar, mão de obra especializada para outro, mas no mundo ideal, nenhum país seria pobre, né? Você mudaria do seu país só se você quer, não porque você está obrigado, porque seu país faliu, né? Virou uma ditadura. Então, a mensagem desse vídeo é que imigração, ela não é ruim no sentido de ser ruim por si só, ela é ruim como um intuito de querer combater pobreza, isso não vai fazer. E você vê, né, o senso de proporção, como você nunca vai conseguir melhorar nada tentando diluir a pobreza pegando dinheiro dos países ricos, né? O país rico é muito pequeno comparado com a quantidade de miséria que tem no mundo. Enquanto não consertar os países por si mesmos, né, não consertar no local, não vai ter solução, né? Então o vídeo é esse e valeu, galera.